Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde aos colaboradores da casa. Boa tarde aos amigos internautas que nos assistem na tarde de hoje. E havendo quórum, pedimos ao de Deus, declaro aberta a 21ª sessão extraordinária com efeito ordinário. Temos ata para apreciação na tarde de hoje. Ata da 20ª sessão extraordinária com efeito ordinário. Consulte, senhores vereadores, se tem algo a discutir com relação ao teor das atas. Ora. Nada a discutir, as atas se encontram aprovadas. Projetos do Executivo Municipal. Projeto de lei número 30/2020, com a seguinte emenda: autoriza o Poder Executivo Municipal a revogar a Lei Municipal número 4.644, de 21 de janeiro de 2020, e da outras providências. Caminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Também projeto de lei número 031/2020, com a seguinte emenda: dispõe sobre crédito suplementar e contém outras providências. Também encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Projetos do Legislativo. Emenda: declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente São Camilo Hospital São Brás. Os vereadores que subscrevem o uso legal regimental de suas atribuições apresentam o seguinte projeto de lei: fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente São Camilo Hospital São Brás, CNPJ 60.977.737.009531. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Porto União, 25 de junho de 2020, assina o vereador Luiz Alberto Pascoalini e Sandro Luciano Kalikowski. Documentos apresentados pelos senhores vereadores. Requerimento. Iniciativa do senhor presidente da Câmara, senhor Luciano Kalikowski. Vereadora Saline Fará, do Partido Social Democrático Brasileiro, PSDB, com assento nesta Casa Legislativa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer licença em afastamento da vereança para tratar de interesses particulares por um período de 60 dias, a iniciar-se a partir do dia 1º de julho de 2020, o que faz na forma do artigo 37, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, o artigo 92, inciso 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Porto União, 26 de junho, assina a vereadora Saline Fará. O requerimento da vereadora se encontra em discussão, aliás, em votação. Vereadores que concordam, pelos como estão. Foi aprovado por todos os senhores vereadores, dá conhecimento à vereadora. Requerimento para leitura. Para encaminhar para a próxima sessão, requerimento número 23/2020, seja conduzido na forma regimental regime de urgência simples ao projeto de lei número 31/2020, oriundo do Executivo Municipal, com a súmula: dispõe sobre crédito suplementar e contém outras providências. Encaminho para a próxima sessão. Correspondência recebida do Executivo Municipal. Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao ofício 64, com relação ao requerimento proposto ao governador Neylor Grabowski, informamos que as aulas presenciais têm retorno previsto para o dia 3 de agosto de 2020, data que os profissionais do magistério deverão retornar às suas atividades laborais dentro da normalidade. Em atenção ao ofício número 70/2020, com relação à indicação número 09/2020, da autoria do vereador Hélio Miguel Weber, informando que estamos projetando a pavimentação da rua Alceus Manioto, e que, após a conclusão das obras, o sentido do trânsito da referida via será alterada. Com relação à indicação 10/2020 do vereador Luiz Alberto Pascoalini, informamos que a mesma será encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento para análise. Com nossos cordiais cumprimentos, informamos Vossa Excelência que
procedemos à assinatura do contrato de repasse número 900492, 20 de 20, Ministério Caixa Econômica, anexo, cujo valor de R$ 481.104 é proveniente da emenda parlamentar destinada ao desenvolvimento regional, territorial e urbano, disponibilizada pelo deputado federal Carlos Chiodini. Agradecemos e parabenizamos a bancada do MDB e demais, e também o vereador Luiz Alberto Pasqualini e o vereador Carlos Rodrigues Pinto, quando informamos os recursos serão utilizados para execução da segunda etapa da pavimentação da rua Professor Vai, tão logo seja executada o projeto legado ao procedimento licitatório para tanto. Sem mais, para o momento, reiteramos a Vossa Excelência e demais membros desse Legislativo Municipal os protestos de elevado apreço e distinta consideração, sempre na certeza de que podemos unir nas forças políticas em torno de grandes objetivos em prol da população do nosso município. Assina, Prefeito Municipal Eliseu Niba. Ofício número 199/2020. Com nosso cordial cumprimento e atenção, ofício 81/2020, com relação ao requerimento do vereador Carlos Rodrigues Pinto, informamos que até o presente momento não foi constatado nenhuma solicitação da empresa agrícola Farinella referente ao apoio de maquinário para a realização de serviços de ampliação. Informamos ainda que, em vista do responsável pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente, foi solicitado um serviço de reparo no pátio externo e que foi prontamente atendido com patrulhamento e embritamento do seu pátio de manobra, sendo que o serviço realizado pela Secretaria Municipal de Transporte e Serviço Público há 60 dias. Sem mais, para o momento, reiteramos a Vossa Excelência e demais membros desse Legislativo Municipal protesto de elevado a preço de título de consideração. Assina, Prefeito Eliseu Niba. Correspondência recebidas diversas. Caixa Econômica Federal. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Porto União e a Caixa Econômica, em atendimento ao dispositivo da Lei número 8.667, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse de operação que tem por finalidade a pavimentação de via urbana do bairro Santa Rosa. O valor do repasse, 481 mil, tendo o município de Porto União sendo comprometido a aportar o título de contrapartida na quantia de R$ 18.889. O prazo de vigência do contrato de repasse, 19 de 6 de 2023. Quaisquer informação adicional relativa ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo, junto ao governo ao CGE Governo Chapecó. Centro de Olhos Paraná Sul. A Câmara de Porto União veio por meio do presente relatar que, em relação a 2 cirurgias mensais da contratualização do Hospital São Brás, informamos que, como nos ofícios anteriores, continuo à disposição para realizar as referidas cirurgias, sendo que apresenta no momento renovo voto de apreço e consideração. Assina Dr. Valder de Paula Souza. Era o que tínhamos para a leitura no expediente na tarde de hoje. Terminado o expediente, passamos à ordem do dia. Primeiramente, requerimento número 021/2020. Seja concedido na forma regimental, regime de urgência assim, projeto de lei número 28/2020, com a súmula dispõe sobre crédito especial e contém outras providências. O requerimento se encontra em discussão única. Está em votação única. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado, tendo em vista ser aprovado, vou fazer a leitura do processo. Primeiramente, com parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e Finanças, Orçamento e Patrimônio. Processo número 38/2020, projeto de lei número 28/2020. Súmula, dispõe sobre crédito especial e contém outras providências. Está em discussão os pareceres favoráveis das comissões. Está em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado,
tendo em vista o regimento de urgência especial ser aprovado, o mesmo se encontra em discussão e votação única. Está em votação, em discussão única. Está em votação única. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado, encaminha o senhor prefeito para a sanção. Também para discussão e votação única, requerimento 22/2020, seja concedido na forma regimental o regime de urgência simples de lei número 29/2020, com a súmula autoriza o Poder Municipal a firmar termo de cessão de uso com o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina e das outras providências. Está em discussão única. Está em votação única. Vereadores que concordam com essa questão. Foi aprovado o requerimento de urgência. Tendo em vista ser aprovado, também vamos para o parecer depois de discussão e votação única do mesmo projeto de lei número processo 39/2020, projeto de lei número 29/2020, súmula, autoriza o Poder Municipal a firmar termo de cessão de uso com o Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina e contém outras providências. Primeiramente, parecer favorável da Comissão de Justiça, redação final, finanças, orçamento e patrimônio. Está em discussão o parecer favorável das comissões. Está em votação, vereadores que concordam com essa questão. Foi aprovado os pareceres. Desta forma, o processo e projeto de lei 29/2020 se encontra em discussão única. Está em votação única. Vereadores que concordam com essa questão. Foi aprovado, encaminha o senhor prefeito para devida sanção. Segunda discussão e votação. Processo número 36/2020. Projeto de lei 26/2020, súmula, dispõe sobre crédito especial e contém outras providências. O mesmo se encontra em segunda discussão. Está em discussão. Está em segunda votação. Vereadores que concordam pelos como estão. Foi aprovado, encaminha o senhor prefeito para devida sanção. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Titulação Final. Processo 40/2020, projeto de lei número 8/2020. Origem, vereador Sandro Kalikoski. Súmula, denomina uma das vias públicas de nossa cidade de José Anselmo Schmidt. Está em discussão o parecer favorável. Está em votação, vereadores que concordam com essa questão. Foi aprovado em caminho para a Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Era o que tínhamos na ordem do dia. Como é de praxe, passamos a palavra, nesse momento, aos senhores vereadores. Primeiramente, quero só justificar a ausência do vereador Gildo Macelai, que se encontra em casa, em repouso, por conta de um acidente de trabalho pequeno que sofreu no último sábado. Iniciamos hoje pelo vereador Carlos Rodirley Pinto. Boa tarde, senhores vereadores. Quero estender os cumprimentos, agradecer aí a oportunidade. E sobre a questão da resposta do prefeito municipal quanto à questão da empresa Farinella, eu tive lá na semana passada ainda, vereador Sandro, e foi solicitado por um dos sócios de que eles estão aumentando a empresa, né? E que se nós pudéssemos fazer essa visita até lá. E como a gente sabe que não adianta os vereadores ir lá sem o prefeito municipal, ficou na condição e na função do presidente entrar em contato, então, com o prefeito, né, Sandro? Tendo vista o teu estreitamento de amizade com o seu Ayrton Farinella. A resposta, para mim, ele não precisa dar, ele tem que dar a resposta para o empresariado e para as pessoas que dão emprego, que geram renda no município. Para mim, diferente, foi uma coisa de praxe da Câmara dos Vereadores, e o entendimento dele, se ele quiser ir até a empresa ou mandar algum secretariado dele, ele pode fazer de bom grado, porque ele pode estar ajudando o município, né? Então eu não vejo maldade nenhuma se foi esse ou aquele que foi feita a solicitação. E outra coisa que eu queria que todos soubessem também e entendessem, que fica até deselegante quanto ao repasse que veio para a capela mortuária do bairro Bela Vista, que aquilo parece que ficou historicamente com problema, porque foi conseguido pelo deputado Maurício Kudlark,
e de que a inauguração foi feita e quem foi lá descerrar a placa foi o Roan Wolf, né? Secretário de Administração. É um direito deles, mas que eles mostrem à população realmente de quem realmente foi que trouxe os recursos. A exemplo de outros deputados que ajudaram e de que não precisa ser este vereador ou outro que seja contemplado com a inauguração. Mas eu acho que uma questão de respeito aos parlamentares de que ajudam o município e que tenham um agradecimento, porque eles não estão fazendo nem para o prefeito, para o vereador, eles estão fazendo pela comunidade. Então, só essas questões queria dizer. As solicitações que são feitas através da Secretaria de Obras, através da Secretaria pertinente ao caso, que tomem as suas providências e que a reação será de agradecimento ou de revolta, por ter atendido ou não. Já tem outras situações que são atendidas, tem outras que não são, mas se for para ter o vereador A, B ou C que peça, então não tem problema, sabe? Que preterindo alguns vereadores, acho que vão fazer uma política diferente. A população não é mais boba, tá? E o poder pelo poder não se pode ser mais como é. E a população está enxergando e vai enxergar. Só isso o meu desabafo. Eu agradeço ao vereador. Eu vou pedir ao vereador Paulo Kowalski, que é líder do governo, se ele puder entrar em contato com o prefeito essa semana, a marcar uma data para a gente fazer um vídeo para esse empresário, que é um empresário importante aqui do ramo de fabricação de rações e agropecuária, e realmente ele é uma pessoa que nós temos que dar toda a atenção. Eu já disse aqui, vereador Carlos, e Vossa Excelência é o maior sabedor dessa Casa de Leis com relação a esta área. E o senhor sabe que se nós quisermos ter um dia um abatedor, um frigorífico aqui na nossa cidade, só existe uma maneira, através dessa família. Outros não acredito que investirão e virão aqui. E esse é um passo grande que foi dado com essa construção dessa fábrica de ração e o funcionamento dela, que é um sucesso aqui na nossa região. Então, queria pedir ao vereador Paulo Kowalski que entrasse, se possível, hoje ainda, e agendasse uma visita a esse empresário e que daí avisasse todos os vereadores que se interessarem em ir junto, para nós no loco lá visitar e até para oferecer o apoio do poder público a esse empresário, que com certeza é muito importante para a nossa região. Eu tenho esperança muito grande de que esse empresário monte o tão sonhado frigorífico e abatedor aqui em nossa cidade. E eu vejo que essa é a nossa esperança. Então, fico aí ao vereador Paulo, nosso líder do prefeito, que faça essa ponte para nós. Passo a palavra ao vereador Paulo Kowalski. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas vereadores. Realmente conversarei com ele, já dei um toque na semana passada sobre o problema da empresa e irei lá com grande satisfação conversar com ele e fazer o possível avisar todos os vereadores que quiserem acompanhar, para que a gente possa até lá, no Farinela, dar aquele apoio que as empresas necessitam. Seria só isso aí. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, eu que agradeço. Passo a palavra ao vereador Miguel Chocailo Neto. Boa tarde, nobre presidente, demais pares, senhoras e senhores que nos assistem através das mídias. Por ser descendente de ucranianos e termos aqui no município de Porto União, União da Vitória, toda a nossa região aqui do Vale do Iguaçu, região sul do Brasil, e do Brasil todo também, temos inúmeros descendentes de ucranianos. O número é bastante expressivo, e onde seus costumes, sua religiosidade, suas tradições, culturas, são bastante difundidos e praticados. Não podia deixar de mencionar, de relembrar hoje, que na data de ontem, dia 28 de junho, na Ucrânia é feriado nacional. Por quê? Porque é em comemoração à Constituição, a primeira Constituição da Ucrânia. Neste dia, 28 de junho de 1996, a Verkhovna Rada, o parlamento ucraniano, aprovou uma lei no país, que é a primeira Constituição do Estado moderno ucraniano, se assim poderíamos chamá-lo. A Constituição, no caso aprovada, consolidou as bases legais da Ucrânia independente, a sua soberania e a integridade territorial.
O documento levou em conta a experiência histórica do povo ucraniano e, é claro, bem como as melhores tradições mundiais, exemplos das melhores dos países com referência às constituições em outros países. A própria Constituição, no caso da Ucrânia, de 96, além de consolidar princípios fundamentais da democracia, da independência, dos direitos humanos, das liberdades fundamentais, determina, no caso, que a política externa da Ucrânia é destinada a assegurar os seus interesses nacionais e a segurança, mantendo uma mútua cooperação pacífica, benéfica, não só para a própria Ucrânia, como para a comunidade internacional com quem ela mantém as negociações, com quem ela mantém os estreitos relacionamentos. E princípios de normas, no caso, baseadas, né, no princípio das normas do direito internacional, já devidamente reconhecido a nível mundial. E a adoção, no caso da lei, o ponto de partida da nova era da história da Ucrânia, todos conhecem como foi, todos sabem como foi, quem leu, quem participou, no caso, quem assiste sempre aos jornais e acompanha a história mundial, garantiu também a estabilização de uma situação sociopolítica e econômica do país Ucrânia, né? Pátria dos nossos antepassados. Então, sendo desta maneira, não um país livre, até então do domínio da Rússia ou da ex-União Soviética, das repúblicas socialistas soviéticas, claro que isso ocorreu, não só essa independência ocorreu, mas a própria independência ocorreu no dia 24 de agosto de 91, quando foi comemorado, né, a independência, quando a Ucrânia se viu livre da Rússia. E hoje, esse ano, em agosto desse ano, estaremos comemorando os 29 anos da sua independência. E logo ali com a promulgação da primeira Constituição, em 96, sacramentou, no caso, a Ucrânia como um Estado livre, e mesmo assim, mesmo sendo um Estado livre, até os dias de hoje, principalmente o leste da Ucrânia, sofre ainda com intromissões, com invasões da ex-União Soviética, a atual Rússia. Slava Ukraine, Heroyam Slava. Ou seja, salve a Ucrânia, aos heróis e seus antepassados, salve. Muito obrigado, presidente, muito obrigado aos demais vereadores. Que agradeço e parabenizo toda a colônia ucrana aí, na nossa cidade e região. Passa a palavra ao vereador Jacir Bart. Senhor presidente, declino da palavra. Então, com o declínio da palavra do vereador Jacir Bart, passa a palavra ao vereador Hélio Miguel Weber. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Primeiro, parabenizar ao vereador Miguel por fazer esse relato sobre a história da Ucrânia, algo que a gente conhece, ouviu falar, mas não sabe os pormenores. E, acima de qualquer coisa, o mais importante é preservarmos a cultura e a tradição. E nós sabemos que, por União da Vitória, existe uma gama muito grande de descendentes ucranianos, poloneses, alemães, que são as 3 etnias que têm a maior quantidade de descendentes, né, que fizeram a sua imigração no século XIX, século XX, até no século XVIII, algumas coisas teve para a nossa região. Mas, enfim, foram essas comunidades que fizeram a diferença e que trouxeram os valores que a nossa população carrega no seio familiar até hoje. Então, parabéns, vereador Miguel, por estar preservando e ajudar a preservar essa cultura, que é muito importante para a nossa região. Senhor presidente, também apenas fazer um complemento daquilo que eu disse semana passada sobre o COI, Contrato Operacional Específico com a RMS, que é a Rumo Malha Sul. Eu estou sendo muito solicitado até por causa de como que fica essa questão da faixa de domínio. Então, hoje, nós somos responsáveis pela faixa de domínio, que são os 25 metros que
pertencem ao DENIT e em concessão à RMS, Rumo Malha Sul, agora com a subseção para o trem das etnias. Então, o que acontece? Nós, nesse trecho que nós temos essa concessão, nós temos a responsabilidade de qualquer eventualidade ou de qualquer invasão, né, indiferente de quem quer que seja, nós somos obrigados a imediatamente, conforme que está no contrato, a comunicar ao setor jurídico da Rumo Malha Sul, para evitar que nós não sejamos lenientes ao que está acontecendo. Então, é nossa obrigação hoje, por força de contrato, fazer essa comunicação. Então, as pessoas estão me perguntando, por exemplo, como que fica a questão da Estação União? A Estação União, a parte interna, por lado de dentro da estação, é sob nossa responsabilidade hoje. Da parede para dentro, é a responsabilidade de cada setor conveniado. Por exemplo, ali, a parte interna é a responsabilidade da Câmara de Vereadores. O outro lado é a responsabilidade da Prefeitura Municipal de União da Vitória. Quando que nós vamos começar a atuar nessa faixa de domínio? Nós vamos começar a mexer a partir do ano que vem. Portanto, onde nós temos o estacionamento da Câmara, nós vamos utilizar aquele espaço. Não poderá mais haver estacionamento. Até porque a forma que nós vamos ter que deixar os trilhos, né, para que possa circular a máquina, não poderá mais circular veículo, senão vai acabar prejudicando os pneus, cortando o pneu, enfim, porque vai ficar os parafusos, a gente chama de pregos, vai ficar tudo aparente. Então, é uma área, mas isso a partir do ano que vem. Não se preocupe que não é nessa gestão. Não se preocupe, presidente, que não era nesse teu mandato. Então, assim, quanto à questão dos eventos, eu vou conversar com os dois prefeitos sobre este fato, a questão dos eventos. Agora, o pessoal de uma entidade me questionou ainda hoje, eles têm um evento que eles querem fazer, se eu não me engano, dia 18 de julho, né? E, então, dia 18 de julho. Então, o que acontece? Eles querem utilizar esse espaço, né? Eu estava me consultando hoje com o jurídico da própria RMS, né, para ver como eles foram bem claros, que agora a responsabilidade é nossa. Então, nós temos que dar uma autorização. Claro que nós podemos exigir todos os... enfim, porque a gente tem que cuidar para que não haja um evento e acaba recaindo, algum problema que haja nesse evento acaba recaindo sobre o trem das etnias. Então, claro que algumas alterações ainda vão sofrer, muitos detalhes nós estamos acertando. Então, não quer dizer que isso seja a palavra final, mas eu vou toda semana colocando alguma coisa nesse sentido, para que, se alguém questionar os senhores também possam explicar, certo? Então, tem muito detalhe no contrato que nós estamos trabalhando e estamos acertando com a questão dos jurídicos, entende? Então, nós vamos toda semana colocando um pouco para que todo mundo possa responder aos seus eleitores, aos seus amigos, aos seus conhecidos, de como que funciona de agora em diante. Tá bom, pessoal? Seria isso, senhor presidente. Uma boa semana a todos e até mais. Vereador Hélio, eu tenho só um questionamento para fazer, Vossa Excelência. Chegou um manifesto do Ministério Público com relação àquela rua ali que vai entrar no Jardim Brasília, onde margeia os trilhos, que existe um processo de pedido para deixar aberto de um lado, que é os moradores, e da antiga Rumo, ainda, tipo acho que da Rumo ainda, da LL, não vou lembrar agora, para fechar. E ali a concessão também desse consórcio de vocês? Aonde isso? Ali na entrada do Jardim Brasília, perto da famosa vaquinha. Sim, ali não é nossa responsabilidade, porque ali
Ali é o trecho que São Francisco, a né? gente chama de Via São Francisco. A Isso. nossa é Via Sul. Então ali não tem nada a ver com vocês. Aquele trecho não. Tá bom. Só para tirar uma dúvida. Obrigado, vereador. Mas enfim, Pois não. viu? Ali é o seguinte, um dia o prefeito, inclusive, me questionou, na verdade, ali, eu não vejo por que não haver aquela rua, entende? Desde que seja feito algo bem feito, inclusive conversamos com o prefeito sobre isso. Ele tá construindo uma ciclovia. A única coisa que eu pedi para ele, o prefeito, fazer essa ciclovia a 1,20 m da ferrovia, né? Na verdade, o correto seria no mínimo a 2 metros, porque se houver troca da malha, se houver troca de dormentação, nós precisamos de 2 metros laterais. Mas como ali tem para o outro lado, não tem problema nenhum. Então, que deixe pelo menos 1,20 m, porque se houver tráfego, futuramente vai haver, tráfego de carga ou tráfego de passageiros, existe um projeto mais adiante de levar aqui do centro até a área industrial via trilhos. Nós temos um projeto de uma agora me fugiu o nome, é a Litorina, coisa assim, que a gente está vendo lá no Mato Grosso. Ela tem 22 metros de comprimento, que ela será motorizada para fazer esse trajeto entre a área industrial de Porto União até o centro. Certo? Então, existe uma ideia, não quer dizer que seja o que vai acontecer, por isso que, se você conversar com o prefeito também, tomar muito cuidado na questão das ferrovias hoje, porque o prefeito pode sofrer até digamos assim, uma sanção, alguma coisa assim, porque é a área do DENIT, é a área federal. Agora, também digo o seguinte, se nós deixarmos sem fazer nada, a área fica totalmente perdida ali, eu acho que nós não podemos deixar o município parado. Beleza? Obrigado. Eu te agradeço e passa para o vereador Neilton Grabowski. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas. Senhor presidente, só agradecer, né, mais uma vez o deputado federal Carlos Chiodini, né, agracia o nosso município aí com R$500 mil aí, né, é um compromisso que ele tem com a gente, né, e retribuindo aí os nossos esforços aí junto com o vereador Luiz Alberto Pascoalinho, o Carlos Roderley Pinto, né. Então ficou uma boa bancada e não é a primeira vez, né? Já veio 350 mil para o São Brás, mais dinheiro para a prefeitura. Temos mais empenhado mais 250 mil aí para a confecção de uma praça esportiva. Então, agradecer o Carlos Chiodini, um grande parceiro nosso aí, né? Infelizmente não temos um representante direto aqui da nossa região norte de Santa Catarina, mas ele está com a gente, não esquece da gente e pode ter certeza que seremos parceiros enquanto durar, né, e sempre que ele precisar da gente aí. Então, é isso aí. Muito obrigado ao deputado Carlos Chiodini. Bem lembrado as palavras. Passo a palavra ao vereador Fernando Moreira. Boa tarde, senhor presidente. Eu declino a palavra na tarde de hoje. Eu agradeço ao vereador. De antemão, passa a palavra ao vereador Luiz Alberto Pascoalim. Boa tarde, senhor presidente, ilustríssimos colegas vereadores. Uma tarde bastante fria, mas estamos aqui comprometidos na reunião da Câmara, comprometidos com a nossa comunidade. Com referência a valores citados e mencionados em expediente encaminhados a esta casa pelo prefeito municipal, Eliseu Miba, com respeito aos recursos oriundos do gabinete do deputado federal Carlos Chiodini, que até discordo um pouco do vereador Neidor, que é o nosso representante e é do Planalto, já que Jaraguá está na região norte de Santa Catarina. Esses recursos que vieram na ordem de R$500 mil, parte deles com indicação dos vereadores do PMDB, com o apoio do vereador Carlos Roderley Pinto e também deste vereador, esses recursos serão destinados para a pavimentação, ou parte da conclusão da pavimentação da Rua Professor Vai. Então, como muitos que passaram
não tiveram esse comprometimento lá com essa importante avenida, que é a Professor Weid, o prefeito Eliseu assumiu essa responsabilidade. Com certeza, parte dela, talvez até 31 de dezembro, esteja concluída. Então, é isso que é o trabalho de nós, vereadores, que as pessoas tenham conhecimento da forma que nós agimos. Assumimos um compromisso com Carlos Chiodini, para deputado federal, Carlos Chiodini assumiu um compromisso com nós, vereadores, para investimentos em obras no município de Porto União. Outro assunto que me refiro, senhor presidente, que no último final de semana esteve aqui na cidade de Porto União, a deputada federal, Giovana, segunda secretária da Câmara Federal, e que veio mais uma vez trazer recursos para o município de Porto União. Desta vez ela foi recebida pelo prefeito, pelos vereadores do PSDB e também por pré-candidatos ao Legislativo. Trouxe valores significativos, até na ordem de R$150 mil para serem investidos na saúde de Porto União. Então, eu acho que o Porto União está caminhando no destino certo, com todos os parlamentares que tiveram compromisso com Porto União, que resultaram em votos em Porto União, estão trazendo os recursos. Isso que é muito importante para a nossa cidade. E para finalizar, senhor presidente, não quero aqui, em hipótese nenhuma, criar polêmica, tampouco fazer polêmica, apenas justificar ao vereador Carlos Roderley Pinto que nos dias que antecederam e que passaram, foi entregue ao centro comunitário do bairro Bela Vista responsabilidade, através de comodato, para aquela comunidade, a Capela Mortuária. O secretário da administração apenas fez a entrega das chaves para eles, já porque, né, vereador, não é possível mais, estamos em período eleitoral e não pode mais se fazer entrega, pode até se fazer, mas não com a presença de prefeitos e vereadores, né? Para falar lá, isso a lei não permite. Mas, com certeza, eu quero aqui, em seu nome, parabenizar ao deputado estadual, Maurício Cudão, que tem feito um bom trabalho na região, já que ele representa uma classe, mas sempre está em contato com nós aqui em União. E eu tenho acompanhado as suas lives no estado de Santa Catarina e tem feito um trabalho de cobrança junto ao governo do estado, que hoje é uma réplica negativa de uma péssima administração. Então, assim, só para concluir, vereador, eu acho que é nesse sentido, pode ter certeza que não faltará oportunidade para que o deputado Maurício Kudlak possa participar, juntamente com Vossa Excelência, né, na entrega, posteriormente, desta obra que foi concluída há pouco tempo. Apenas isso, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Eu que agradeço, vereador Pasqualini, e ainda em tempo eu quero fazer um expediente em nome dos vereadores aqui que ajudaram a ganhar votos ao deputado Carlos Chiodini, e gostaria que todas as Vossas Excelências aí que participaram dessa campanha, nessa luta, para o deputado Carlos Chiodini assinasse junto comigo esse ofício em agradecimento a ele pela colaboração que tem dado no município de Porto União. Nós também temos que ser recíproco na gratidão quando um deputado se dispõe a ajudar o nosso município. Nós sabemos que tivemos um dos maiores deputados da história do Planalto Norte, que era o Mauro Mariani, que ajudou muito Porto União, deputado mesmo também do partido do MDB, e agora o deputado Carlos Chiodini, em agradecimento da ajuda que um acordo bipartidário, onde eu tive a satisfação de tocar a campanha dele aqui no Planalto Norte, onde de vereadores de outros partidos, como do PL e também do PP, que o Leandro Pasqualini era antes, nos ajudou nessa empreitada, sabendo que era a melhor opção para Porto União. Então, aqui, nessa Casa de Leis, nós não olhamos muito partido, nós olhamos mesmo o nosso município e as pessoas. E eu quero agradecer aos vereadores que aceitaram esse desafio na campanha última que teve e ajudaram esse deputado, e assim ele está sendo recíproco conosco e com o município. Então, eu vou mandar amanhã a Secretaria da Casa fazendo o ofício e gostaria que Vossas Excelências assinassem junto, para mostrar a nossa gratidão para com eles. Eu também quero
antes de encerrar a sessão, convocar mais uma sessão extraordinária com efeito ordinário para a próxima segunda-feira, o mesmo horário. E não havendo nada mais a tratar, agradeço aos senhores vereadores, aos amigos internautas que nos acompanham, aos colaboradores da casa que nos ajudam para o andamento das sessões online. Agradeço mais uma vez e dou por encerrada a 21ª sessão extraordinária com efeito ordinário. Um abraço e boa tarde a todos.